Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e agora nesta aula nós iremos conversar um pouco sobre sistemas de equações lineares. Normalmente nós falamos sistemas lineares, suprimimos a palavra equações, que é uma maneira rápida de falar, mas significa sistemas de equações lineares. Os sistemas lineares, eles são bem recorrentes no nosso dia a dia, não é? Vamos dizer assim, não tão recorrentes, mas eles podem acontecer e é interessante que quando aconteça, nós saibamos trabalhar com eles. Então, eu vou definir o que é um sistema linear com vocês, aí nós iremos aprender a resolver com dois métodos. Vamos lá? Pois bem, então aqui, para nós pensarmos um pouco, imagine a seguinte situação, em uma fazenda, há 3 vacas e 2 porcos custando R$16.800. Já 2 vacas e 4 porcos custam R$14.400. Aí eu faço essa pergunta para vocês. Qual é o preço de uma vaca e de um porco? Então aqui nós temos um exemplo de um sistema linear, embora não esteja no modo matemático, propriamente falando, mas nós iremos aprender como descrever isso de modo matemático e iremos aprender a resolver. Vamos continuar. Então eu vou definir aqui um sistema de equações lineares. Um sistema de equações lineares é um conjunto com m equações e n incógnitas. Aqui nós temos como exemplo a equação 1, que é o A11x1, o A12x2 e assim por diante, até o A1nxn, igual a B1. E, por fim, a última equação, AM1x1, AM2x2 e assim por diante, até AMnxn, igual a BM. Então, são as linhas da nossa do nosso sistema linear. Relembrando que esses A e J são os coeficientes e esses x's são as incógnitas do sistema. E lembrando que um sistema de equação linear tem como solução uma lista formada pelos valores S1, S2 e assim por diante, até o Sn, que satisfaz simultaneamente todas as equações. O que eu quero dizer com isso? É que quando você troca em todas as equações esses x1, x2, xn pelos respectivos S1, S2, Sn, então todas as equações darão o mesmo resultado, B1, B2, Bm. Pois bem, então essa é a nossa definição de sistemas lineares. Agora, importante é que nós saibamos também interpretar isso geometricamente. E é isso que nós vamos fazer agora. Então vamos lá. Quando você tiver um sistema de equações lineares, eles podem representar, por exemplo, uma reta ou várias retas, ou um plano, ou vários planos. Isso quando nós tivermos um sistema com 2 incógnitas, nós teremos o sistema representando retas. Quando nós tivermos um sistema com 3 incógnitas, aí esse sistema estará representando planos. Acima disso, com 4 incógnitas e assim por diante, nós já não temos uma representação visual. Isso são em espaços de dimensões maiores. Por exemplo, o espaço de 2 dimensões, que é o R2, que é o plano cartesiano, é um espaço que nós estamos acostumados a lidar. Assim como o R3, que é o espaço de 3 dimensões. Esse as equações já representam planos aí, não tem como, ou retas também, não tem problema em representar retas, mas é comum que sejam interseções, representem planos e as soluções representem retas, pontos, essas coisas. Inclusive planos, não tem problema. Pois bem, então vamos ver aqui. Quando nós tivermos
que o sistema linear tiver duas incógnitas e estiver representando retas, nós temos as seguintes possibilidades. O sistema não terá soluções quando as retas forem retas paralelas, dessa forma aqui. E no sentido de que elas não são coincidentes. Terá uma solução quando as retas estiverem se intersectando em um ponto aqui. Terá um ponto de intersecção. E existe a possibilidade de ter infinitas soluções quando, além de as retas serem paralelas, elas sejam coincidentes, representem a mesma reta. Então, as equações dos sistemas lineares, do sistema linear com duas incógnitas, representam uma única reta. Então, nós teremos esse caso aqui. Quando nós olhamos para os planos, que agora nós temos equações com três incógnitas, nós podemos ter as seguintes possibilidades. Pode ser que aconteça de ter uma intersecção num ponto. Aqui, esse ponto aqui representa a intersecção entre esses três planos. Veja, esse plano aqui, esse plano e esse outro plano. Então, eles estão se intersectando neste ponto aí. Aí, nesse caso, nós temos uma única solução. Pode ser que exista uma quantidade enorme de soluções quando, por exemplo, eles estiverem se intersectando numa reta. Aqui, essa linha vermelha, para você ter uma ideia de que eles estão se intersectando nessa reta aí. Então, nesse caso, nós teremos uma infinidade de soluções. Outra possibilidade de infinidade de soluções é quando os planos coincidem. Todos os planos significam o mesmo plano. Então, aqui é outra possibilidade. Pode ser que exista duas equações representarem dois planos iguais e um plano distinto. Então, aqui nós temos outra possibilidade. Por exemplo, pode ser que nós tenhamos dois planos aqui. E aí nós teremos como solução uma reta, que também nos dará uma infinidade de pontos. Pois bem, agora que nós entendemos o que significa geometricamente as soluções de um sistema linear, vamos tentar entender como resolver os sistemas lineares usando dois métodos, o método da substituição e o método da eliminação, que é conhecido como eliminação gaussiana, que na verdade é o método mais importante da resolução de sistemas lineares. Eu digo assim porque existem outros métodos, há outros métodos que são bastante conhecidos, como por exemplo o método de Cramer, que nós não iremos falar nessa aula, mas em outra aula. Ele é comumente usado em sistemas lineares de duas incógnitas e três incógnitas. Só que ele não é o método mais eficiente. Quando você aumenta o número de incógnitas, é uma confusão e é muito trabalhoso trabalhar com este método. Mas nós iremos vê-lo em outra oportunidade. Vamos continuar. Então vamos tentar resolver juntos esse sistema linear aqui. Vamos ler e escrever em forma matemática, em forma de equações. 3 vacas e 2 porcos custam R$16.800. Então, digamos que eu represente por X o preço das vacas, ok? Aqui. E digamos que eu represente por Y o preço dos porcos. Se eu fizer assim, então, essa primeira sentença aqui toda nos dá a seguinte equação: 3x mais 2y igual a 16.800. Essa outra sentença aqui, em forma matemática, nos dá a seguinte equação: 2x, deixa eu ajeitar esse 2 porque está mais parecido com um 1 do que com um 2. Então, 2x mais 4y igual a
14.400. Ok? Então essas são as duas equações que nós conseguimos descrever quando lemos o problema. Agora, é o seguinte, como eu vou usar o método da eliminação, eu vou denominar essas equações aqui como 1 e 2 para ficar mais simples de nós trabalharmos. Aqui você tem várias formas de fazer. Por exemplo, você pode isolar o x na primeira equação ou o y na primeira equação, isolar o x na segunda ou o y na segunda. Então tem pelo menos quatro maneiras aí. Eu vou isolar o y na primeira equação, tá? Quando eu fizer isso, eu vou escrever da seguinte maneira. Veja a primeira equação. O y vai ter que ser escrito da seguinte forma. Vai ficar 16.800 menos 3x dividido para 2, porque tem esse 2 aqui na frente do y. Eu acho que você consegue ver, né? Primeiro nós passamos esse 3x por um lado, ele vai negativo, depois dividimos por 2. Então, isso aqui é o valor de y na primeira equação. Agora, aqui eu isolei o y na primeira equação, o que eu devo fazer? Eu devo substituir ele na segunda, não substitua na primeira, porque senão você não vai obter nada. Substitua na segunda equação. Quando nós substituirmos na segunda equação, nós vamos obter algo do tipo 2x mais 4 vezes o valor de y, aqui. É só seguir a segunda equação aqui, ok? 2x mais 4y, e o y é 16.800 menos 3x dividido para 2 igual a 14.400. Agora veja o seguinte, ó. Eu estou multiplicando por 4 e tem uma divisão por 2 aqui nessa parte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou logo dividir e depois multiplicar, para ficar mais simples. Eu vou trazer essa parte para cá, 2x. Aí eu vou pegar esse 4 aqui e dividir por esse 2, dá 2, obviamente. E agora eu vou multiplicar. 2 vezes 16.800. Quando você multiplicar isso, você vai obter 33.600. Ok? E multiplicando por menos 3x, dá menos 6x. Igual a 14.400. Pois bem, agora veja que tem 2x e 6x aqui, só que estão com sinal contrário, eu vou fazer as contas com eles. Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar tudo por... Eu vou fazer assim, eu vou pegar esse 6x e esse 2x e passar para o lado de cá, para o segundo membro da equação, e pegar esse 14.400 e passar para o primeiro membro. Só que aí eu vou fazer um giro na equação e ela vai ficar assim. Veja o seguinte, ó, 6x menos 2x igual a 33.600 menos 14.400. Agora faço essas contas aqui. Isso aqui dá 4x e 33.600 menos 14.400 dá um total de 19.200. Faça a divisão agora de 19.200 por 4 e você vai obter x igual a 4.800. Então, nós encontramos aqui o valor de x. Veja que é um pouco trabalhoso, mas não é algo complicado de se fazer. Tenho certeza que você consegue fazer, porque você já resolve a equação de primeiro grau. E quando eu substituí o valor de y na segunda equação, o que eu fiz foi transformar a equação na equação de primeiro grau com uma única incógnita. E agora, resolvendo normalmente, nós conseguimos obter esse valor aqui, 4.400. Agora esse 4.800. Agora esse valor de x, 4.800, você pode substituir em qualquer uma das equações. Aí fica a sua escolha. Eu vou substituir na segunda e vou obter o seguinte. Vamos lá. Vou dividir isso aqui na primeira parte, a segunda parte agora sim. Quando eu substituir aqui na segunda, veja que a segunda equação aqui é assim. Eu vou trocar esse x por esse valor. Então vai ter 2 vezes 4.800
mais 4y igual a 14.400. Agora, fazendo as contas, você já sabe resolver a equação do primeiro grau. Quando você fizer as contas, você vai obter o valor de y igual a 1.200. Então, é assim que você resolve usando o método da substituição. Eu espero que você tenha compreendido passo a passo. Eu não fui exatamente no passo a passo porque eu estou supondo que você já sabe resolver uma equação do primeiro grau. Se você não sabe, você volta nas nossas aulas que nós já ensinamos como fazer isso. Então agora vamos entender o método da eliminação. Pois bem, vamos lá. Aqui eu tenho um sistema de 3 incógnitas. Eu poderia pegar um sistema... Aqui tem várias maneiras, tá, de você resolver isso. Por exemplo, você pode, em vez de resolver um sistema com 3 incógnitas, você pode resolver um sistema com 2. Por exemplo, você isola uma das incógnitas na primeira linha ou na segunda linha e substitui nas outras 2 linhas. Aí depois você escolhe um método que você quiser. Pode ser eliminação ou substituição de novo. Eu vou fazer aqui diretamente pelo método da eliminação. O que eu quero que você observe é sempre os valores dos números que estão nas frente das incógnitas em cada linha, tá? É sempre bom que a primeira linha tenha o valor 1 aqui, como nessa equação. Se não tiver, e não tiver nenhuma que tem valor 1, a gente divide pelo número que está na frente da letra x, por exemplo, aqui na equação 2. Não tem o número 1. Então, para me transformar em 1, eu teria que dividir por 2. Eu dividiria toda a linha por 2. Pois bem, por sorte, nós temos uma linha, pelo menos uma, com o número 1 na frente. A linha 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou usar esse valor, que é o 1 daqui, como um pivô para eliminar esse 2x e esse x na segunda e terceira linha. Como eu vou fazer? Eu multiplico pelo número que está no x das outras linhas. Aqui eu vou repetir a primeira linha, então, aqui x mais y mais z igual a 6. E vou usar essa linha para eliminar o x das outras linhas. Eu vou multiplicar por 2 aqui, como o valor do coeficiente de x na primeira e segunda linha tem mesmo sinal, eu vou multiplicar a primeira linha por 2. Quando eu multiplicar por 2, eu vou obter o seguinte, ó, 2x mais 2y mais 2z igual a 12, tá? E agora eu vou pegar essa linha e subtrair menos a segunda linha. 3. Vamos subtrair uma pela outra, faça menos, né? 2x menos 2x é 0. Aí você pega agora e faz 2y menos y. Só que aquele menos y dá mais y. É a mesma coisa que você pegar 2y mais y, é 3y. Agora, você faz 2z menos z, é z. E faz 12 menos 3, 9. Então, você obteve aqui 9. Faça a mesma coisa que eu fiz aqui com a primeira e a segunda linha. A primeira e a terceira. Vou colocar aqui para você ver como nós estamos fazendo. Eu percebi que elas têm o mesmo valor, o valor de x, tá? Se tiver mesmo valor, subtrai. Se tiver valores alternados, eu somo. Então, mais 2y menos z e 4. Faça a subtração. X menos x dá 0. Então, você não tem x. Y menos 2y dá menos y. E agora, z menos z dá 2z. E você coloca agora 6 menos 4, 2. Então, você obteve aqui essa equação. Faça
Agora, conta com essa segunda linha e essa terceira linha para eliminar o y na terceira linha, ok? Por exemplo, eu posso multiplicar, eu vou repetir a primeira linha e a segunda linha, porque eu quero eliminar y na terceira linha. Vou colocar aqui a terceira, mais z igual a 9, e vou multiplicar, por exemplo, a terceira linha por 3. Eu quero que tenha 3 tanto na primeira como na segunda. Por 3 ou menos 3, tá? E fica a critério de você. Eu vou multiplicar por menos 3, porque eu quero deixar os dois positivos. Quando eu multiplicar por menos 3, eu olho para cá. Menos 3 vezes menos y dá 3y. E menos 3 vezes 2z, menos 6z. E menos 3 vezes 2 dá menos 6. Agora faça conta com essas duas linhas aqui e transforme o sistema nesse sistema aqui. Ó. Repete a primeira linha, segunda linha. Ok? Primeira e a segunda você repete. E agora faz conta aqui. 3y menos 3y, 0. Ok? Agora faça conta com esse z aqui. Z menos 6z dá z mais 6z. Então dá 7z. Então 7z. E faça conta com 9 menos 6. 9 menos 6 é 9 mais 6. Dá 15. Ok? E por fim, agora veja que aqui na terceira linha, nós temos 7z igual a 15. Isso significa que z é igual a 15 sobre 7. Agora que você achou o valor de z na terceira linha, você vai substituir ele na segunda linha e vai achar o valor de y. Quando você fizer isso, você vai obter y igual a 16 sobre 7. Aí você vai utilizar o valor de z e y e substituir aqui na primeira linha e encontrar o valor de x igual a 11 sobre 7. Então, dessa maneira que você é uma maneira que você pode utilizar para resolver sistemas lineares com o método da eliminação. Você pode ir encontrando formas alternativas ali na hora que você estiver resolvendo. Mas sempre lembre-se, na primeira linha, se não tiver 1 no valor de x, tente colocar o valor de 1 lá, dividindo pelo coeficiente que está na frente de x. Isso vai ajudar bastante na hora de resolver o sistema linear. O que acontece é que você vai se deparar ali com um pouco de frações. Não tem problema. Se você não lembra como resolver frações, você pode voltar em nossas aulas, que nós já falamos como resolve fração, como trabalhar com fração. Pois bem, para finalizar, eu vou deixar um problema aqui para você tentar fazer. Deixa eu colocar aqui. Então, você já deve ter trabalhado com balanceamento de equação química. E você já deve ter tido alguma dificuldade. Eu vou dizer para você que você pode fazer assim. Coloque letras na frente das partículas químicas aqui, que eu não lembro o nome, tá? Ok? E agora faça a seguinte contagem dos carbonos, dos oxigênios, dos hidrogênios aí. E tente fazer as igualdades. Por exemplo, aqui o carbono no primeiro lado e no segundo lado. Nós temos o A, que está multiplicando esse carbono aqui, vamos dizer, só tem um carbono, né? E do outro lado tem só um carbono aqui que está representado pelo C minúsculo. Agora vamos para o hidrogênio, por exemplo, 4A aqui, temos 4, né? E do outro lado nós temos 2D, né? Ok? 2D. Agora vamos para o oxigênio. Temos 2B. E aqui nós temos 2C, veja aqui, ó, 2C, temos 2 oxigênio aqui, mais um D, mais D. E você obtém esse sistema linear aqui. E agora, você pode resolver esse sistema linear e encontrar a solução.
Eu agradeço a você por ter ficado conosco aqui até o final da aula. Nos vemos em outras oportunidades. Um forte abraço e até lá.